Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Andréia Lage e quem já assistiu os vídeos anteriores já me ouviu comentar que a gente tem um sítio onde eu faço as gravações das plantas e das frutíferas que nós cultivamos aqui. E o nosso vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma iniciativa que nós tivemos para preservar os nossos córregos e dar uma destinação adequada ao esgoto da nossa casa. Nós construímos uma fossa ecológica e eu quero compartilhar com vocês a nossa experiência, primeiro porque de repente vocês estão procurando identificar plantas que possam ser utilizadas, e segundo, para mostrar como é fácil e como você pode fazer esse canteiro, né, da fossa ecológica tornar-se um jardim. Então esse é o nosso propósito, porque eu acho fundamental a gente despertar essa preocupação, essa discussão, para a gente ter atitudes, ter iniciativas como essa, para a gente preservar os nossos córregos, os nossos rios e evitar tanta contaminação das nossas águas. E o mais interessante desse modelo de fossa que nós utilizamos aqui, a fossa ecológica, é que ocorre a decomposição anaeróbica da matéria orgânica e depois a mineralização e a absorção desses materiais pelas plantas. O modelo que nós usamos é um modelo que foi disponibilizado pela Emater. Quem não sabe ainda, eu acredito que todos conheçam, porque a Emater é uma empresa pública de extensão rural que existe em praticamente todos os estados do Brasil. O modelo que nós utilizamos foi disponibilizado pela Emater de Minas Gerais. Eu vou deixar o link para vocês, né, quem tiver o interesse em conhecer esse projeto, eu recomendo, ele é de baixo custo. É lógico que aqui no meu sítio, como eu ia fazer um modelo para integrar o meu jardim, aí eu caprichei mais. Eu fiz como se fosse um canteiro elevado, para que realmente tivesse um destaque no meu jardim como um canteiro de plantas. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho quais as plantas que eu plantei. Mas aí acabou tendo um custo mais elevado por causa desse acabamento. Mas o custo do projeto que é disponibilizado pela Emater é muito baixo, porque ele utiliza materiais recicláveis. Então eu recomendo muito e vou deixar o link para vocês, quem tiver interesse em conhecer melhor. Mas o foco do nosso vídeo é quais as plantas são ideais para a gente cultivar numa fossa ecológica. Então, para a gente ter uma adequação da planta para uma fossa ecológica, nós observamos 3 regras. Primeiro, as plantas deveriam ser plantas de pleno sol, já que a fossa, até pela recomendação da Emater, ela deve ser colocada em local de alta incidência do sol. Segundo, que as plantas tivessem folhas largas, porque a gente sabe que a folha numa planta é uma parte fundamental, porque é por meio da folha, é que ela absorve a luz solar, o gás carbônico para o processo de fotossíntese. E além disso, quando as folhas são mais largas, há uma transpiração maior da planta, porque ela absorve mais água e transpira no meio ambiente. Então eu preciso disso, de plantas largas que têm uma alta absorção de água. E por fim, plantas que não têm uma raiz muito profunda, já que o espaço que eu vou ter para fazer o plantio, né, a profundidade que eu vou ter para fazer o plantio na minha fossa ecológica é no máximo 30 centímetros. Então eu tive que observar essas 3 regras: plantas de pleno sol, plantas de folhas largas e plantas com raízes mais curtas, não tão profundas. E agora eu vou mostrar para vocês quais as plantas eu escolhi. Lógico, lembrando daquela outra regra que eu disse para vocês, que eu queria alguma coisa que integrasse meu jardim. Então é lógico que eu escolhi plantas que vão ter uma beleza, que vão também dar uma graça, uma sofisticação para o meu jardim. Bora conhecer essas plantas? A primeira planta que nós escolhemos foi a Alpínia purpurata, uma planta de porte médio que combina muito com paisagens tropicais e produz inflorescências belíssimas, com flores pequenas, de coloração branca e bractáceas vermelhas ou rosas em hastes bem compridas. As folhas são muito ornamentais e uma planta muito rústica, que é também até utilizada como planta de corte. E assim como o gengibres, essa planta ela aprecia solos ricos em matéria orgânicas e que são irrigados regularmente, que é o ideal aqui para a minha fossa séptica, já que eu preciso de plantas que absorvam mesmo essa água. E ela deve ser cultivada a pleno sol e ela multiplica-se por mudas, né, que se formam nas hastes florais ou por divisão de touceiras. E a segunda planta é também uma alpínia, mas eu escolhi a Alpínia variegata. Essa alpínia também é de porte grande, ela
também combina com paisagens tropicais, ela tem uma inflorescência bonita, mas no caso da Alpínia variegata, eu acho que a beleza maior dela está justamente nessas folhas, né, em forma de lança, com esse verde e com esse contraste de branco. Eu acho essa planta maravilhosa. E também é uma planta que aprecia solos ricos em matéria orgânica, gosta de pleno sol e é adequada para ser colocada aqui na nossa fossa séptica. A terceira planta que eu escolhi é a Helicônia papagaio. Só uma curiosidade, a Helicônia papagaio é uma das helicônias mais cultivadas e conhecidas do mundo. Ela é uma planta essencialmente tropical, ela dá touceiras e é rizomatosa também, o que facilita muito a sua propagação. E as suas folhas são bem verdes e lisas, em formato também de lanças. E o que eu gosto mais delas são realmente a inflorescência, que são produzidas nessas hastes longas, né? Elas são produzidas no final dessas hastes e são muito lindas, né? Elas vão em tons que vão do amarelo ao vermelho. Também é uma planta que gosta de solo bem fértil, que deve ser cultivada a pleno sol, adequada para ser colocada aqui na uma fossa séptica. A quarta planta que eu escolhi é a bananeira de jardim. É uma planta de origem asiática, é uma espécie que também aprecia sol e calor, adaptou-se muito bem ao nosso clima e ela deve ser cultivada em local que ela receba a luz solar de forma direta e em abundância, ou seja, ideal para ser colocada também na nossa fossa séptica. E ela também gosta de um solo mais molhado, então é uma planta que, bananeira normalmente é uma planta que absorve muita água. Então, ela vai atender esse propósito, que vai ser, né, puxar essa água que vai subir aqui do esgoto para depois ela jogar no meio ambiente de uma forma correta, já tratada. E essa bananeira, eu acho até que ela é pouco utilizada, porque eu acho que ela é tão bonita, porque ela dá um cacho pequeno, não é aquele cacho, né, não é uma bananeira comestível, mas é mais ornamental. E eu quis resgatar, e aqui eu tô plantando dois tipos. Eu tô plantando uma que dá uma bananinha mais roxa e uma outra um tom mais claro. Então, na hora que elas já estiverem aqui produzindo, eu vou fazer um outro vídeo para mostrar para vocês como ficou. E a outra bananeira que eu coloquei aqui é a Helicônia rostrata, também conhecida como bananeira do brejo, bananeira ornamental. É uma planta maravilhosa. Esses cachos são, eu acho que é a planta que mais remete a gente a essa questão do jardim tropical. A inflorescências são pendentes, né? Com um comprimento que varia com o número de flores, mas que são longos. É uma planta também que gosta de uma terra bem rica em matéria orgânica, gosta de ser colocada a pleno sol e também ideal aqui para a gente ser colocada aqui no nosso jardim ecológico. E por fim, é uma planta que aqui na minha região a gente conhece como caeté. Eu vi que em alguns lugares ela é conhecida como cana da Índia. É uma planta da origem, ela é da América tropical. Ela tem um porte menor que essas outras plantas que eu estou usando. Ela pode chegar até 1,5 m, mas também tem uma característica de ter folhas largas, de apreciar um solo mais úmido. E a única característica negativa dessa planta, que ela é muito perseguida, vocês podem perceber pelas imagens, que ela é muito perseguida por esses insetos mastigadores. Então, é uma planta que está sempre com a folha danificada, mas que no conjunto vai atender ao meu propósito de ter esse jardim com uma pegada tropical, escondendo mesmo que é uma fossa ecológica. A ideia é que alguém, ao chegar aqui no meu jardim, nem perceba que eu tenho, na verdade, uma fossa ecológica aqui no meio do meu jardim. Então, gente, daquelas plantas que eu mostrei para vocês que eu escolhi, eu retirei muda aqui no meu quintal mesmo e outros touceiros que eu tenho. Então, essa primeira que eu usei aqui é a bananeira de jardim. Eu plantei nas extremidades do meu canteiro. Vocês podem perceber que eu plantei uma nesse canto aqui. Aí eu dei um espaço maior e aqui eu coloquei a Helicônia rostrata, que vai ser maior também, que tem um porte maior. Então eu tenho 3 mudas dessa Helicônia com espaçamento maior, porque elas vão formar uma touceira. E no outro canto aqui eu plantei a outra muda, que eu comentei com vocês que eu vou usar
essa bananeira de jardim de duas cores, uma que dá um fruto mais roxo e um fruto mais rosado. E aí eu fui alternando. Talvez eu até tenha exagerado um pouco na quantidade de plantas, já que são plantas que vão formar touceiras. Mas e se isso acontecer, ao longo do tempo eu vou corrigindo e vou retirando. Então, para mostrar, já para adiantar, eu já fiz as covas aqui. Então eu comecei aqui, nesse canto. Eu comecei com a alpinha variegata, eu plantei 6 mudas. Como eu falei, essa planta é maravilhosa, vai ficar linda aqui. Depois eu passei para alpinha púrpura. Até tá sentindo um pouquinho, porque é uma área que pega muito sol, mas logo logo vou pôr terra e já vou regar um pouco. Aqui a papagaio, tem umas mudinhas com flores, mas eu plantei esse mesmo porque tá com raiz, então vai soltar a mudinha embaixo. Aqui eu plantei o caeté e finalizei com o caeté, né, que também é uma planta de menor porte, que eu comentei que é muito visada, né, pelos insetos que gostam de mastigar plantas. Então são essas plantas que eu escolhi aqui. E agora a gente vai, eu vou terminar o plantio para ver como vai ficar. Agora, gente, eu vou jogar um pouco de água, só para acalmar mesmo a terra na planta. Jogar em todas. Então essa foi a nossa dica para vocês, de tipo de planta que vocês podem escolher para uma fossa ecológica. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Até o nosso próximo encontro.